Extensão Rural e Incubadora Social da Universidade Federal de Santa Maria, presentes em projetos da Feira do Cooperativismo, 26ª edição. É o tema do nosso telejornal Santa Maria Agora, que está no ar. Para você que nos acompanha pelo canal 19 da NET e pelo santamaria.tv.br, bem-vindos! Podem participar da nossa programação encaminhando sugestões de pauta pelo e-mail tvsm@santamaria.tv.br. Também interagir pelo telefone 3028 3045, nas redes sociais facebook.com/TV Santa Maria, no Twitter @TV Santa Maria 19 e no WhatsApp 999671505. O Telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car voltou ainda melhor. E sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando para a qualidade e modernidade do transporte público. Recebemos aqui no programa hoje a professora Gisele Guimarães, da Extensão Rural da UFSM. Tudo bem, professora, doutora? Tudo bem. Que bom tê-la aqui conosco. Professora Débora Bobsin, da Incubadora Social, também da Universidade Federal de Santa Maria, colega da Extensão Rural. Tudo bem, professora? Obrigado, bem-vinda. Obrigada. Professora Gisele já de casa aqui, né? Está sempre aqui conosco. Professora Débora, acho que é a primeira vez que vem no nosso programa, né? Sim. Então, seja igualmente bem-vinda. Esse tema aqui é muito pertinente, Feira do Cooperativismo neste fim de semana, e todo esse processo que envolve, que a gente não vê, todo mundo vai lá ver a feira, aquele sucesso de público, mas antes disso tem todo um processo, professora Gisele, que é bem da sua área, da extensão rural, que a universidade contribui significativamente já há bastante tempo com isso, né? A gente acredita na economia solidária, né? Sobretudo na organização dos agricultores familiares, né? Dos pequenos empreendimentos rurais e urbanos, como uma estratégia, né? De geração de trabalho e de renda, né? No momento em que a gente vive, sobretudo na América Latina, uma crise do emprego. Então essas atividades empreendedoras, né, de pequenos grupos, elas fazem muita diferença no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional. Então a gente, enquanto universidade, principalmente atuantes no campo da agricultura familiar, né, da agroecologia, da agricultura sustentável, a gente vem trabalhando já um conjunto de tempo aí com economia solidária, o que nos aproxima, né, da FEICOP já há algum tempo. E mais um ano, né, 26º ano, e a gente está aí de novo. Professora Débora, veja só, eu lembro que na análise do discurso na universidade você trabalhou muito com essa questão do que se torna, o que uma coisa, o que um discurso se torna outro, né, à medida em que o tempo vai passando. E começa com a Feira do Cooperativismo e vai se transformar em economia solidária, nessa força de organização coletiva, que é da sua área, né, nos projetos de incubação social. Exatamente. A universidade, no período de 2012 a 2015, ela teve um projeto que foi, acho que, o embrião da economia da incubadora social, né? Onde se iniciou um processo de formação de grupos para que ele se fortalecesse, atingisse a sua autonomia para geração de renda. E aí, em 2016, a universidade cria como uma unidade, como um órgão, a incubadora social. Então hoje ela tem esse papel, ela trabalha nesse viés da economia solidária, porque a gente atende grupos, né? Esses grupos foram selecionados por meio de edital, né? Isso é interessante, né? Isto. Caráter público da universidade? Exatamente. O acesso geral, né? Exatamente. Seletivo. E aí esses grupos, eles trabalham, né? São pessoas que trabalham em conjunto para gerar renda. E aí alguns vêm bem no viés que a Gisele estava falando, da agroecologia, da agricultura familiar, mas nós também temos grupos urbanos que trabalham na área de recicláveis, grupos que trabalham com artesanato. Então a gente expande para o que a feira também representa, porque a feira acaba ela abrindo isso para uma série de atividades econômicas, né? Então, e aí o momento da feira para nós é muito importante porque é um espaço onde os nossos grupos vão comercializar os produtos, né? E de certa forma colocar em prática tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Eu falei em processo antes porque
O consumidor que vai em grande número na feira, né? A feira também tem lá um interior que é de debates, que é de transmissão desses conhecimentos todos. Nessa parte mais visível da feira, que é a da comercialização dos produtos, quem procura esse diferencial, né? Está dentro desse conceito muito pulsante, para não dizer moderno, que é de saber a origem do produto, do cultivo do produto, diria assim, professora Gisele. Sim, né? Que é principalmente essa caracterização do artesanal, né? Daquilo que é único, daquilo que tem a identidade de quem faz. E eu acho que num momento de globalização que a gente vive hoje, se identificar, né, com os produtos, com os lugares, enfim, com o nosso consumo, faz diferença na nossa existência. Eu acho que as pessoas estão percebendo isso, né? A gente vive também uma sociedade do risco, né? Então a gente não sabe de onde vêm as coisas, dentro desse contexto também da liberação de muitos agrotóxicos, né? Então, de onde vem o que a gente consome? Será que a gente não tem direito de escolher o que a gente quer consumir? Então, acho que nesse sentido, os produtos acabam tendo essa visibilidade e a feira quer mostrar que existe uma outra forma de produção e de comercialização também, que é a proposta, né, da economia solidária. Então, essa percepção do artesanal, né, do natural, tudo isso é uma busca hoje do consumidor. E é também uma busca dos produtores, dos empreendedores. Isso é uma batalha árdua, né? Não é fácil ser, por exemplo, um agricultor orgânico, né? Tem todo um processo, enfim, de transição que ele precisa passar. Então, os consumidores valorizam e apoiam essas iniciativas, esses esforços, né? E isso que é gratificante na economia solidária. Principalmente porque essa questão da incubadora social, que a senhora deu agora em 2016, com a Duna está junto com essa onda de empreendedorismo, né? Sim. Que traz aí essa palavra, essa conjunção em inglês, startups, né? Eu lembro quando surgiu a nossa incubadora aqui na universidade, ali no lado esquerdo da entrada da universidade, hoje tem a Agitec. Hoje tem todo um espaço nobre e um direcionamento para o surgimento de novas ideias. E eu vejo que a Folha de São Paulo também está criando muito fortemente esse conceito de empreendedorismo, dando visibilidade para empreendedorismo social. É nessa linha, né? São as iniciativas que precisam de organização para virem competir no mercado que é sempre muito fechado. O mercado é sempre fechado, né? Exatamente. Na verdade, sim, é olhar para a palavra empreendedorismo da forma ampla, que ela né? Aquela conotação ampla que ela tem, ampliando até a ideia de social, porque muitas vezes quando a gente fala em empreendedorismo social, a gente pensa numa ONG, né? Ou numa organização sem fins lucrativos. Então é olhar para um outro conceito que a gente tem presente, né? Que é das pessoas trabalhando em conjunto. E aí, nesse sentido, até complementando o que a Gisele fala, o nosso trabalho como universidade, seja o da Gisele, seja o nosso, é muito nesse suporte formativo e educacional. Né? Então, é usar todo o instrumental que a universidade tem de conhecimento, né? Que não é pequeno, para fortalecer essas pessoas, para que elas tenham acesso, seja a formações, sejam a conhecimento, sejam a práticas, e possam aplicar isso para quando elas chegam na feira, que é o espaço de comercialização, ter algo que efetivamente tem uma identidade, que é o que é importante para elas, que representa o trabalho delas, mas que também tem um diferencial, porque a gente fala tanto nisso, né? O que a gente entrega? Então, isso é uma coisa que a gente discute muito. E aí, quando a gente fala na própria produção agroecológica, é entregar um produto diferente, né? É entregar um produto que teve uma produção completamente diferenciada, que tem um cuidado específico, né? Que tem uma qualidade também, não dá para dizer superior, é uma qualidade diferente, né? Então é por isso que a gente, de certa forma, trabalha muito, né? Esse evento sempre foi marcado também muito ideologicamente. Eu não vou trazer a carga política com que ele foi marcado, mas quero trazer uma frase que sempre contrapunha o movimento à economia do capitalismo. Era: aqui uma outra economia acontece, ou seja, esse formato é diferente do capitalismo. Parece que, se a gente for olhar, por exemplo, o Guia dos Produtores Hortifruti Grangeiros, que já mereceu uma entrevista aqui nesse programa, né?
mostra que é uma organização de produtores que não está querendo competir com o sistema que está lá, mas se inserir junto ao meio, ao funcionamento mesmo do sistema, né? É para as duas, né? Eu acho que é ter um espaço, né? Porque, e até olhando para isso, o volume de produção que se tem não é um volume de produção para competir. Então, é entregar algo que tem... a Gisele trouxe isso, a questão do artesanal, né? Ele acaba tendo uma diferenciação porque ele é algo que foi feito de uma forma mais manualizada, né? Menos industrializada, e isso faz com que ele tenha um valor diferenciado, né? Porque eu acho que olhar nessa lógica de competir, de querer trazer esse contexto, não é esta a ideia. É dar oportunidade para essas pessoas terem um espaço de comercialização, né? Porque elas às vezes não vão conseguir chegar no mercado tradicional. Sim. Né? Pela quantidade, talvez até, né? E tem essa questão assim, importante, né, de que a gente fala no mercado, e o mercado é algo invisível e único sempre, né? São mercados. Eu acho que a gente tem assim vários espaços para vários perfis de consumo, e quando a gente fala em oferecer um produto diferenciado, está pensando num mercado específico. Então, essa perspectiva da competitividade é dentro dessa lógica de que o mercado é um só, e não é um só. Então, são produtos diferenciados para um público diferenciado, e nesse sentido que existem muitas oportunidades que a gente ainda precisa ocupar. Acho que existem muitos espaços que ainda não são ocupados. A economia solidária ganha também muitos visitantes que estão dentro desse processo todo, né? E que mostra que Santa Maria deu um salto importante nesse determinado momento. E aí que eu queria perguntar, modificou a vida de muitas pessoas desde aquele momento que começou? Eles eram bem em relação à emancipação das famílias, né? Hoje eles se apresentam de uma maneira diferente. A produção deles tem um impacto decisivo na renda familiar, né? Claro, com certeza. Acho que a incubadora tem várias experiências nesse sentido, né? E eu acho que também tem uma coisa que é bem importante que a feira traz, apesar da gente ter pessoas de diferentes localidades ali comercializando, não são só pessoas de Santa Maria, mas, e é uma coisa que a gente também trabalha muito com os grupos, que é também a valorização dos produtos locais, né? Nós temos excelentes produtos sendo produzidos localmente, seja na área da agricultura, seja em outras áreas. Então é também a gente, como comunidade, valorizar esse produtor que é daqui, né? Então eu acho que acaba esses espaços, as feiras em geral, né, que acontecem no município, que abrem as portas para os produtores locais, elas nos dão a oportunidade de conhecer muita riqueza que é produzida localmente, né? Então eu acho que isso acaba sendo bem importante, assim, porque claro que alguns dos nossos grupos têm trabalhos e até entregam os seus produtos para fora de Santa Maria, mas o seu maior mercado é localmente, né? Então isso acaba sendo bem importante, eu acho, a gente olhar para isso, porque a gente acaba tendo uma vitrine para esses produtores, né? A economia solidária parece mostrar também uma outra contribuição da universidade. Você dizia muito que a universidade produzia dentro dos seus muros, né? E a área de vocês aí é a extensão, quer dizer, é sair o mais longe possível de dentro do ambiente, levando o conhecimento do ambiente, agregando esse valor. Eu acho que vocês conseguiram muito fortemente isso na feira, né? No movimento da economia solidária da Feira do Cooperativismo. Eu acho que a universidade tem avançado muito no quesito extensão. E a gente tem a representante da Pró-Reitoria, né, de extensão, mas é um pilar hoje forte da universidade dialogar com a comunidade. É mesmo? E a gente Desculpa, eu não tinha apresentado. Então, um conjunto de experiências assim, e é o foco, né, Débora? A gente precisa dialogar muito com a comunidade. E eu acho que e esse olhar para a extensão da troca, né? Porque ao mesmo tempo em que quando nós, universidade, estamos junto da comunidade, a gente leva um conhecimento, a gente absorve muito e a gente revê as nossas práticas, né? A gente aprende, porque a comunidade também tem muito a ensinar sobre a forma como historicamente ela desenvolve um determinado trabalho, né? Então isso acaba sendo muito importante, assim, eu acho que a extensão ela tem esse papel, porque ela também é um espaço muito formativo do nosso aluno. Sim. Né? Dele aprender a entender a sua atividade profissional dentro da sociedade,
né? Seja no mercado de trabalho ou seja na comunidade onde ele vive. Então eu acho que a extensão acaba tendo esse trabalho. Então, seja o espaço da Feira da Economia Solidária, sejam outros espaços em que a universidade alcança, né? O próprio exemplo que tu trouxesse da Agitec, com as empresas mais de base tecnológica, é esse o papel da extensão, é realizar essa troca. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente entrega algum conhecimento, a gente também absorve muito conhecimento. Né? E eu acho que a gente conseguiu evoluir nesse sentido de entender esse papel da extensão ao longo do tempo. Essa participação de vocês na organização da Feira do Cooperativismo, da Economia Solidária, Feira da Economia Solidária, se dá nesse lugar da organização. Influenciou também o tema que teve esse ano, a dificuldade de recursos financeiros para fazer o movimento funcionar? Para a universidade, parece que politicamente também ela estava lidando com essa restrição orçamentária, né, de repasse de verbas. Na verdade, o papel da universidade nessa organização, né, ela é de suporte, né, então não é um recurso da universidade, a não ser no trabalho que a gente tem já com as comunidades que a gente atende via os nossos projetos de extensão. Né, então a gente tem um amplo projeto que envolve os elementos da economia solidária, que a Gisele pode explicar um pouco mais, e dentro deste projeto vem um recurso que ele é executado via universidade, mas ele é um recurso muito específico, que ele é para aplicação na economia solidária. Então a gente tem algumas ações de pesquisa e extensão, que a Gisele explica depois, e aí tem esse recurso que ele acaba sendo destinado já diretamente para a feira, ele não é um recurso que a universidade tem ingerência sobre ele para, de certa forma, trabalhar com ele. E aí direcionar, priorizar. Exatamente. E aí se utiliza para a parte de infraestrutura. Né? Então dá um auxílio em termos de infraestrutura. Né? Ou seja, poderia ter mais. Sim, o que a gente tem em particular para 2019 é um projeto. Né? Esse projeto chama-se Fomento à Economia Solidária, na região central do Rio Grande do Sul. E dentre as ações, né, a gente está aí dando esse suporte da organização para a estrutura da feira. Afora isso, a gente tem trabalhos ao longo do ano, né, de organização dos grupos que comercializam seus produtos no feirão. Então, alunos que possam participar no suporte, né, dessas atividades e dessas experiências. Então a gente tem alunos dando esse suporte, estudando, né, trabalhando, aprendendo com os agricultores, no sentido de qualificar muito do que acontece, que já é bom dentro do espaço do feirão, né, a partir do suporte da universidade. Então a gente tem um conjunto de ações que passam a acontecer, em particular agora de julho a dezembro, no sentido de suporte, inclusive técnico, né, e educacional da universidade para os agricultores que comercializam seus produtos no espaço do feirão colonial. Então vejo que é um recurso, né, que dá um suporte para o trabalho da economia solidária ao longo do ano. Ele é muito específico, ele vem para este fim, suporte ao trabalho da economia solidária, no qual inclui a feira também. O feirão é o dos sábados, né? Todos os sábados, semanalmente, né? Nesse tempo todo, deu para dizer que já tivemos aí mais de uma geração. Os filhos de produtores têm dado continuidade? Ou como é que é? Tem? Tem, e tem até filhos de produtores que são alunos da universidade. É né? mesmo? A gente tem alunos da universidade que se transformaram em feirantes. É mesmo? Aí está a relevância da extensão, né? Exatamente. É uma grande oportunidade hoje de geração de renda, a feira, né? Porque é um canal de comercialização direta. Então, dentro daquela cadeia produtiva, o agricultor ele produz e ele comercializa o seu produto, né? E aí, existindo fomento para esses espaços de comercialização, eles crescem muito. Porque a comunidade entende, a comunidade procura. A comunidade faz com que ele tenha que se qualificar e aí a gente dentro, né, dessa relação acaba dando esse suporte e eles crescem muito. Então a gente tem hoje assim problemas de sucessão familiar, né? Eu acho que é talvez um dos problemas mais relevantes para se discutir no desenvolvimento rural hoje no Brasil. Os dados do IBGE mostram uma porcentagem muito pequena de jovens hoje no rural. O IBGE está sistematizando, ainda não foram lançados todos os dados, mas assim, cerca de 3, 4% da população rural é jovem apenas. Então essas experiências que possam fixar os jovens no campo, elas são muito necessárias e a gente precisa focar nessas experiências. E a comercialização direta é uma delas, né? A gente percebe a continuidade.
Até porque cria vínculos, né? No próprio feirão a gente identifica isso, né? Sim. Consumidores que têm vínculo com determinados produtores. Ele compra determinados produtos daquele produtor. Então isso é um processo muito interessante de se acompanhar e de se visualizar. Né? Vou te dar um exemplo. Eu comprei, fui lá já em cima do horário, quer dizer, o famoso preço da barganha, né? Encontrei uma dúzia de ovos. Daqueles os ovos lá de fora, da gema amarela, aquilo, né? Como que tem essa hora? É que a minha cliente não veio hoje, então agora pode levar a meio-dia, então sobrou. Vê só, é uma cliente fiel que ela guarda até o final, quase no final da feira, né? Então isso funciona realmente. Muito bem, é mais uma feira então. Mais uma feira. O que vocês fazem para encerrar nossa entrevista? De expectativa de vocês, essa parte assim que gratifica o trabalho de mobilizar o coletivo, né? Que a gente quase nem vê aquela expressão do produtor, ele está tão atarefado ali atendendo lá que a gente nem tem tempo de conversar com eles, mas vocês conhecem quem está ali, né? Conhecem essa essência da coisa. Por favor, fique à vontade. Para nós, como incubadora, acho que é um momento muito de integração dos próprios incubados porque nós temos 9 grupos. 9 grupos. E 3 grupos são de fora, um é Palmeira das Missões e 2 grupos, um Salto do Jacuí, Arroio do Tigre. Então essas pessoas vêm para participar da feira, vêm para comercializar, para participar das atividades formativas. Então, para nós é um momento também de integração, não só deles estarem tendo acesso ao seu consumidor, de estar apresentando aquilo que eles estão desenvolvendo, mas também deles se integrarem. Então, para a gente é um momento muito importante, assim, como a própria atividade formativa, porque nessa integração eles trocam experiências e acaba tendo uma atividade de formação. Né? Muito bem. Professora Gisele. E para a gente é muito alegre poder participar de um momento onde as pessoas trocam. Eu acho que vale lembrar que não é só um espaço de comercialização. A feira, a FECOP, ela é um espaço de formação muito rico. Acontece um número muito grande de seminários, oficinas. O ano passado foi muito forte isso, né? Sim, a cada ano aumenta, cada ano cresce a procura das instituições, dos grupos de trabalho, de pesquisa, de extensão, para ocupar momentos, né, ao longo da feira para estar trabalhando e discutindo assuntos específicos, né? Então, é um espaço muito rico. Então, a gente fica na expectativa das experiências, o que a gente vai experienciar nesse ano, né? Então, nesse sentido, a gente inicia sempre a feira com expectativas, né? O que a gente vai conhecer, o que de novo vem, o que a gente leva disso tudo. E a cada ano é uma riqueza muito grande, né? Então, a expectativa é sempre de que muito aprendizado a gente tem pela frente até de quinta e até domingo, muita coisa vai acontecer. Feijão também é um dos preferidos para procurar pesquisar, garimpar. Feijões graúdos, novos, variedades aí que tem somente eles conhecem, né? E trazem cada vez mais novos para a gente. Também, hein? As variedades de arroz agora também, né? Muito valiosas. Os próprios mercados estão investindo nisso, né? Supermercados, aqui dizer, né? Que bom tê-las aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, com admiração, professora Débora Bobsin, incubadora social e da Pró-Reitoria de Extensão. Exatamente. Muito bem, professora. Obrigado por ter vindo. Professora Gisele Guimarães, Extensão Rural. Doutora professora Gisele Guimarães, aqui conosco, trazendo sempre esse seu engajamento, além da sua missão de ensinar. Telejornal Santa Maria agora, até o nosso próximo encontro.